Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o apoio da Unimed Erechim. E a gente já está se aproximando do Dia das Mães. Este momento perfeito para cuidar de quem sempre cuidou da gente. Com o cartão Acesso Mais Fácil, você pode presentear a sua mãe por apenas R$15 mensais no cartão. E você tem à disposição mais de 280 médicos aqui na nossa cidade de Erechim. E sem contar com todo o rol de serviços da Unimed Erechim. E também a Unicred Eleva, que cuida da nossa saúde financeira. Na hora de pensar neste lado de fazer um plano, uma gestão financeira, a Unicred te dá esse suporte. E o Instituto de Olhos Santa Luzia. A sua visão merece profissionais de alta qualidade e equipamentos que utilizam tecnologia de ponta. Então, agende a sua consulta pelo 3522-2267. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças, sobre esta fase do ano em que a gente não tem uma temperatura ainda bem definida. E as gripes começam a aparecer, os problemas na escola também. E para nos auxiliar, está conosco o Dr. Fernando Ferri, que é pediatra, e vai nos ajudar a entender um pouquinho essa fase complicada que a gente vive nessa transição de temperatura. Doutor, obrigada por estar mais uma vez aqui. Boa noite, Sandra. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e é sempre um motivo muito importante estar aqui divulgando informações para a nossa população e é um momento assim que a gente pode tirar várias dúvidas e esclarecer vários assuntos, principalmente em relação à pediatria e durante esse período agora que as temperaturas começam a baixar, né? Pois é, doutor, e as crianças, quando elas saem cedo de casa, os que vão para a escola cedo, às vezes os pais têm até dificuldade de se vestir. Ou colocam muita roupa ou colocam pouca roupa. E a criança, ela começa a ficar com o nariz escorrendo, começa com aqueles processos gripais. É normal essa fase do ano acontecer tudo isso ou a gente pode prevenir? Uma pergunta bem importante, Sandra, é uma
uma questão prática assim no nosso dia a dia, né? Quando as temperaturas começam a baixar, os consultórios pediátricos começam a aumentar, né? Verdade. Então, realmente, assim, nessas épocas do ano que as temperaturas começam a baixar, então as infecções respiratórias, a sua grande maioria, começam a ficar muito mais presentes, né? Então, claro que com um investimento adequado, uma boa alimentação, né? Uma boa saúde de uma forma geral, tudo isso acaba sendo muito positivo, né, em relação à prevenção de doenças respiratórias e demais doenças que a gente tem no nosso dia a dia, né. Já puxando um gancho, né, em relação, por exemplo, as crianças, né, em relação agora às escolas, creches, né, então tudo a gente acaba observando, né, que essas infecções acabam sendo muito mais frequentes, né, muito pela questão de proximidade das crianças, né, aquelas crianças pequenas, normalmente acabam compartilhando brinquedos, compartilhando bicos, né? E aí tudo isso acaba sendo muito mais fácil a propagação de principalmente quadros respiratórios. Pois é, doutor, mas também essa junção de crianças tem um outro problema que está acontecendo nas escolas, que é a mão, pé, boca. E a gente já viu em outros anos também, mas por que acontece isso e da onde vem isso? Muito bem. O mão, pé, boca, como qualquer outra doença viral, é uma doença que acaba sendo bastante contagiosa, né? O seu contato acontece de forma direta, através de fômites das mãos, né? De saliva, secreções corporais e também da questão da lesão ativa. Quando tem o contato direto, acaba favorecendo, então, o contágio dessa doença, né? É uma doença que ela acaba na sua clínica, iniciando com um curso febril durante 5, 6 dias e após o quadro de febre, a criança começa a apresentar lesões, principalmente nas mãos, nos pés e na boca, né? O tratamento, como qualquer doença viral, ele se faz através de medicações sintomáticas, né? E hidratação, repouso e, eventualmente, nós fizemos uso de antibióticos em situações muito pontuais e onde acontece, por exemplo, alguma infecção secundária da pele, né? É uma doença que pode ocasionar bastante dor, né? Se for nas mucosas orais, né? Sim. Lesões aftoides, então isso a criança normalmente tem muita dificuldade para comer, muita dificuldade para se alimentar, né? Enfim, e aí o tratamento é com bastante medicação para dor, hidratação, né? E eventualmente se a criança tem uma roçadura na pele pelo prurido que essa doença acontece, muitas vezes pode acontecer uma infecção secundária e nessas situações pontuais acabamos então utilizando medicação antibiótica, mas na grande maioria das vezes é apenas tratamentos sintomáticos e de suporte, né? Hoje é muito comum a gente escutar de algumas mães que a criança às vezes passa meses tendo que fazer uso de antibióticos. Isso não desencadeia problemas intestinais, problemas de estômago no decorrer do tempo para essas crianças? Sem dúvidas, né? Então, o uso de antibiótico de forma indiscriminada, principalmente, né? Acaba ocorrendo ali uma alteração da flora intestinal de qualquer ser humano, né? Sim. E o uso de forma recorrente, muitas vezes de forma sem critério, né? Muitas vezes acaba, então, ocasionando muitas infecções coassociadas, né? E também pela alteração da flora intestinal, muitos quadros de diarreias, né? E isso a gente acaba, então, vendo muito frequente no nosso dia a dia, no uso, então, dessas situações que comumente acontecem. O sistema imunológico da criança, ele está em processo de formação aí nos primeiros anos. Aí o pai e a mãe evitam alguns alimentos enquanto está em casa. Vai para a escola, fica difícil mesmo ter esse controle. Isso afeta a qualidade do sistema imunológico e as gripes, os resfriados se tornam mais recorrentes? Não especificamente assim o não uso de determinados alimentos, né? Então a gente sempre orienta assim naquela informação para a família, né? De uma criança que não tenha 2 anos evitar a questão do açúcar, né? Crianças abaixo de 1 ano a gente sempre evita a questão do sal, né? Mas o que a gente normalmente observa, né? São situações assim que são muito passíveis de serem prevenidas, como por exemplo a questão vacinal, né? Então a vacina, por exemplo, é o primeiro anticorpo, né, que a criança recebe, né, de forma gratuita. Verdade. E que isso acaba prevenindo, né, a questão da imunidade da criança. Isso representa muito benefício em questões infecciosas e demais situações no desenvolvimento da criança, principalmente no primeiro ano, né? Antigamente existia como se fosse uma regra
cumprir o calendário vacinal sempre, não se pulava nenhum dia. Hoje tem criança que não tomou ainda nem as vacinas essenciais do primeiro ano. No consultório tem chegado crianças assim? Geralmente aquela criança que faz um acompanhamento regular com o seu pediatra, tanto particular quanto na rede pública, né? Esse acompanhamento ele acontece de forma mais adequada. Então, normalmente, a gente sempre acaba orientando, né? E a carteira de vacinação acaba sendo mais, digamos assim, completa, né? Situações assim de vulnerabilidade familiar, situações assim que a gente também acaba observando, né? Geralmente as crianças têm uma deficiência na caderneta de vacinas, e isso com certeza acaba acarretando deficiência na imunidade, e essas crianças normalmente são aquelas que mais procuram atendimento, mais utilizam antibióticos, e muitas vezes em situações mais importantes acabam internando mais por situações infecciosas assim muito importantes, como por exemplo quadros de pneumonias, bronquiolites, etc. E as alergias, doutor? Ultimamente se vê muita criança com alergia ao leite, alergia a algum tecido, alergia alimentar. Por que é? O que acontece, assim, como outras doenças, né? Então a gente acaba hoje em dia, até por conhecer bastante a doença, a patologia, as formas de diagnóstico, então a gente acaba vendo muito mais casos como antigamente se via, né? Então, por exemplo, a alergia à proteína do leite, que é uma doença alérgica, né, do trato gastrointestinal, a gente acaba vendo muito no consultório, né? Porque a gente acaba sabendo mais sobre a doença, vendo mais casos, né? E a gente acaba proporcionando, né, um tratamento adequado e uma qualidade de vida melhor para essas crianças, né? Então, a gente, pelo conhecimento, né, pela evolução da medicina, então a gente acaba fazendo mais diagnósticos, né? E acaba então tendo uma qualidade de vida melhor para essas crianças através de um tratamento adequado. Mas essas doenças normalmente sempre existiram, né? Só que atualmente a gente tem uma informação, a medicina acaba evoluindo, então tudo isso acaba tendo uma informação muito mais clara para a população, né? Mas é possível que no decorrer dos anos essa criança deixe de ser alérgica? Sim. Que bom. Estudos eles já comprovam, né, que toda alergia, né, na sua grande maioria, acaba evoluindo para cura, ou se não uma cura total, um controle bem adequado, que os sintomas praticamente passam a não existir, né? Então existem muitos tratamentos profiláticos, né? Medicações também que utilizamos com caráter de aumentar a imunidade, enfim. Então isso tudo acaba favorecendo, né, que a cura esteja muito próximo, os sintomas acabam acontecendo de forma muito mais atenuados, né? E a qualidade de vida, que é o que nós sempre preconizamos, acaba sendo muito melhor nessas situações. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar
é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados, que está há 51 anos no mercado, cuidando da sua alimentação para que você tenha qualidade de vida e esteja bem nutrido todos os dias do ano. E também a Santa Mônica Imagem. A Santa Mônica realiza exames com base em imagens internas do corpo humano para prevenção e diagnóstico de doenças. Faça seus exames na Santa Mônica Imagem. Você pode agendar pelo telefone 2107-0500. E também a Campesato Farina, que cuida do nosso cenário aqui na TV Erechim. Nós estamos falando hoje sobre crianças com o Dr. Fernando Ferri, que é pediatra aqui na cidade de Erechim. E o doutor acabou de me dizer que o consultório está bastante cheio de criança, né, doutora? Exatamente. Então, nessas épocas do ano, né, então a sazonalidade acaba nos direcionando muitas vezes para situações diferentes no consultório, né? Naqueles períodos do verão, então as gastroenterites, né, as infecções intestinais, desidratações, então são muito comuns. Agora, o período assim que começa a entrar as temperaturas mais baixas, os quadros respiratórios basicamente dominam totalmente ali os nossos atendimentos, né? Então é algo bem comum no nosso dia a dia. Verdade. E gripe, influenza, pneumonia, cada vez tem sido mais frequentes, né? O tempo está mudando muito, o clima está mudando muito. Exatamente isso. Então, o que a gente está observando assim nos nossos atendimentos, né? Que existe uma leva muito grande agora nos casos de influenza, né? Sim. E algumas situações a gente tem que ter muitas vezes internar a criança, né, para poder dar um suporte respiratório, oxigênio, né, e saliento que a influenza é uma das doenças que a gente consegue prevenir através da vacinação, né. Algumas situações assim a gente acaba tratando de forma ambulatorial, principalmente crianças maiores que conseguem aceitar a medicação de forma mais adequada de via oral, né? Sim. E pequenas quantidades de situações assim, crianças que normalmente acabam tendo uma disfunção ventilatória, alguma patologia prévia, uma prematuridade, alguma cardiopatia, muitas vezes temos que internar para poder dar um suporte mais adequado nessas situações. E falando aí sobre o calendário vacinal, a gente percebe que algumas doenças que estavam quase erradicadas, elas estão voltando por falta de vacina? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente até conversou várias vezes, né, sobre o período da pandemia, onde as vacinas, né, tiveram uma redução de forma muito significativa, né? E aí algumas doenças, como por exemplo sarampo, a poliomielite, né, que eram doenças que praticamente estavam erradicadas do nosso país, acabaram aparecendo alguns casos isolados no município de São Paulo, até casos ali nos estados mais do norte ali, justamente pela questão da vacinação, né? Então isso só nos deixa mais incisivos, né, na questão de sempre orientar aquela questão vacinal nas crianças, né, principalmente no primeiro ano, que é o período que a imunidade está se formando, né, e a gente sempre salienta que a vacina ela está disponível na rede pública, né, então por mais que existe a possibilidade de a gente fazer a vacina na rede particular, né, mas a possibilidade, então a disponibilidade, né, na rede pública, nas UBS está sempre, então, e as informações também estão muito bem claras e estabelecidas, né, do benefício e também da disponibilidade dessas vacinas para toda a população. Tem diferença a vacina da rede pública e da rede privada? Existem algumas diferenças que a gente acaba até sempre orientando os pacientes no consultório, né? Então, tem 3 vacinas, principalmente no calendário vacinal da criança no primeiro ano,
que são mais protetivas na rede particular, né? Uma delas é a vacina antipneumocócica, que protege contra o pneumococo, que ele é um patógeno que ele basicamente ataca doenças respiratórias, né? Garganta, ouvido, nariz, pulmão. E na rede pública ela faz uma proteção contra o pneumo 10 valente, né? E na rede particular, por exemplo, hoje em dia temos a possibilidade de fazer a 20 valente, então o dobro de proteção, né? A vacina também contra a meningite, que é uma outra vacina bastante importante, né? Que ela é feita no primeiro ano durante 3 doses, com 3 meses, 5 meses e depois o reforço com 1 ano. Na rede pública ela tem uma proteção contra uma cepa e na particular contra 5 cepas do patógeno. Então é uma vacina que é muito mais ampla, né? E existe essa possibilidade naquela família que deseja e tem a possibilidade financeira de adquiri-la, né? Verdade. Falando um pouquinho sobre a meningite, existem vários tipos de casos de meningite, porque algumas crianças recuperam rápido, outras precisam de um cuidado, um acompanhamento mais longo. Exatamente. Então, a meningite é uma doença do sistema nervoso central, né, das meninges. Sim. E a causa pode ser diversa, pode ser por vírus, pode ser por bactéria, pode ser por tuberculose. Então, vários patógenos podem originar a inflamação e infecção do sistema nervoso central, né? Claro que se for uma situação, por exemplo, de uma meningite bacteriana, a gente tem o tratamento adequado com antibiótico, né? Mas dependendo do início do quadro clínico, do início do diagnóstico e da terapêutica adequada, essa criança pode ficar com uma sequela muito importante, limitante, ou muitas vezes, como por exemplo uma meningite de causa viral, muitas vezes a criança sai sem nenhuma sequela, de forma totalmente assintomática, né? Então depende muito do início dos sintomas, do diagnóstico médico e do tratamento que é estabelecido então após o diagnóstico firmado, digamos assim, né? Doutor, ultimamente a gente escuta falar muito de crianças que nascem já com algumas deficiências, por exemplo, com autismo. Aqui na cidade tem algumas crianças também com umas doenças raras que a gente não tem escutado. Por que ultimamente tem vindo tanto à tona essas doenças e por que os tratamentos são tão caros? Assim, ó, na verdade, né, na mesma linha que eu comentei anteriormente, né, então como a gente está conhecendo mais as doenças, né, então o diagnóstico está sendo muito mais efetivo, né? Sim. E aí tu acaba pegando muito mais casos, né? E tu acaba então detectando ali muito mais número de crianças com autismo, com outras doenças mais raras, né? E muitas vezes essas doenças estão ainda no processo de tratamento, investigando o tratamento mais adequado. Então a medicina está no processo evolutivo e muitas vezes essas medicações elas são muito caras, né, porque está ainda no processo de estabelecer Sim. o melhor tratamento, né, então muitas situações ainda estão no processo de evolução. Então por esse motivo então as medicações ainda estão no processo de estudos, né, e muitas vezes isso acaba encarecendo bastante ali o tratamento para essas situações e muitas vezes as famílias têm que entrar de forma judicial, enfim, para poder ter um tratamento adequado nessas situações. Outra doença que também incomoda e atrapalha bastante o desenvolvimento e a vida de uma criança e da família é a asma, porque as crises elas acontecem às vezes inesperadamente. Como é que está essa questão do tratamento da asma? Muito bem, a asma ela tem uma classificação, né, através da sintomatologia, né, e ela é uma doença multifatorial, sempre tem uma questão genética que está envolvida, né, geralmente tem um familiar de primeiro grau, o pai ou a mãe, que já tem um quadro respiratório alérgico prévio, né? E o que é importante, né? O tratamento profilático. Então, hoje em dia a gente tem possibilidade de fazer profilaxia, né? De situações de crises, né? E muitas vezes tu fazendo essa profilaxia, a chance dessa criança exacerbar, ela pode acontecer, mas em situações muito menos prevalentes, né? Então, hoje em dia existem vários tratamentos medicamentosos, inalatórios, né, na sua grande maioria, que tu acaba tendo, basicamente, você não consegue, tu consegue observar, assim, que existe uma qualidade de vida muito boa, né, e as exacerbações e, consequentemente, internações hospitalares por casos de asmas, que antigamente nós víamos com muita frequência, tu acaba não acontecendo, né? Então, corticoides inalatórios, broncodilatadores, então,
existem muitas possibilidades e importante também que a maioria das medicações que são utilizadas estão disponíveis na rede pública, né, nas farmácias populares, nas UBS, então o tratamento mesmo daquele paciente que não tem condição financeira vai acontecer da mesma forma, de forma totalmente adequada. A asma, ela tem um período, um ciclo de vida. Por exemplo, eu sempre ouvi que se a criança conseguisse se curar até os 7 anos, estava livre de voltar no futuro ter. Isso é real? Isso é uma coisa que tem uma certa relação, sim. Eu sou um asmático, né? E quando eu era, né, criança, eu tive muitas exacerbações, enfim. E aí, à medida que você vai ficando mais velho, por questões de imunidade, reação do próprio organismo, né, individual de cada pessoa, tu acaba tendo uma melhora, assim, da sintomatologia, né, clínica em relação aos sintomas mais importantes, né? Então, tem uma relação, sim, em relação ali à questão quanto mais velha a criança for ficando, a sintomatologia acaba sendo mais controlada e aquelas exacerbações importantes que na infância esse paciente apresentava, normalmente acaba não acontecendo mais. E tem uma vida normal e tranquila. Normal, desenvolvendo atividade física, sem nenhum problema quanto a isso. E o senhor falou sobre a atividade física. É importante também as crianças serem inseridas no esporte, na atividade física? Sem dúvidas, né? Então eu sempre digo assim, aqui, o ensinamento, né, ele engloba todas as situações do dia a dia, né? A questão de esporte, da atividade física, a questão alimentar, né, os bons hábitos, né? Então tudo isso, você tendo, né, dentro da família a estruturação dessas situações, né, a criança provavelmente não terá problemas com obesidade, será uma criança que terá situações de boa saúde, né? Então a questão da atividade física a gente sempre orienta, né, não só nas crianças, como qualquer faixa etária, uma alimentação, uma boa hora de sono também durante a noite, né? Então uma vida saudável, então é algo assim que a gente tem que sempre tentar estabelecer, né? E passar para as famílias no nosso dia a dia de quanto isso é importante e de quanto isso vai acarretar benefícios no futuro na saúde dessa criança, né? E lembrando que as telas não foram feitas para crianças, isso é um alerta para os pais. Isso, então até nos congressos de pediatria que a gente participa, né? A gente sempre tem salas de discussões em relação ao tempo de tela adequado, né? E muitas vezes, né, a gente acaba atendendo famílias no consultório que a criança até está numa investigação de possível autismo, possível transtorno de comportamento e a primeira pergunta que a gente faz para essa família é quanto tempo que a criança fica na tela, quanto tempo que a criança fica no telefone, né? E às vezes a criança fica praticamente 70% do dia no contato com a tela. Então, muitas vezes o problema já está aí num primeiro passo ali para poder, né, modificar a qualidade de vida da criança e muitas vezes não é um autismo, não é nenhuma alteração de comportamento, apenas uma modificação do hábito familiar ali na questão do tempo de uso de tela, né? Doutor, obrigada por todas as suas orientações. Espero que diminua um pouco o número de crianças procurando atendimento, né, que todas consigam estar bem de saúde. E sucesso para o senhor e obrigada por sempre Sandra. Estar aqui. Mais uma vez agradeço o convite, é sempre um prazer enorme estar participando do teu programa. Nós agradecemos também a Unimed Erechim, nosso apoiador, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados, o Instituto de Óleos Santa Luzia e a Campo Exato Farina. E a todos vocês, boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos.
se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.